Mais uma especulação envolvendo um jogador importante. Já foram algumas. Houve quem dissesse que Renan Lodge estava perto de ser contratado pelo Vasco da Gama, a gente já garantiu que não há chance. Também disseram que Elinho, ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino, interessa. Jogador fora da realidade financeira. Agora, a nova especulação, Jefferson Lerma. Meio-campista colombiano, 31 anos de idade, pertence ao Crystal Palace. Jogador avaliado nesse momento em 10 milhões de euros. Contrato no futebol inglês até junho de 2027. O trabalho do Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, é muito bom, especialmente na prospecção e contratação de atletas que nem eram tão falados por aqui. Mas o Lerma hoje está fora da realidade financeira do Cruz Maltino. Jogador com salário alto, necessidade de investimento pesado, não é esse tipo de atleta que o Vasco vai buscar a partir de janeiro. Embora façamos a ressalva de que o Lerma não tem conseguido ser titular absoluto no Crystal Palace, temporada atual de 14 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Terceira temporada nesse time, na Europa desde 2015, durante esse período também passou pelo Levante da Espanha e Bournemouth da Inglaterra. Só para completar, em relação ao Vasco e ao Lerma, atleta que chegou a custar pro Bournemouth 28 milhões de euros. Registrar também que a torcida Cruz Maltina esgotou os ingressos para o jogo de domingo contra o São Paulo. E olha que a gente ainda está na terça-feira. Então, e eu vou fazer e vai dar tudo certo. Só que agora é bem mais moderno. É, né? Bem mais moderno, bem mais moderno. E que bom. Então, por isso, você não tem ido a São Januário, você não tem ido ao Maracanã, ou diminuiu? Não, que tem sido? Então, começou da seguinte forma. A gente virou o ano, aí aquele papo de vai ter a obra de São Januário, não vai ter, e todos nós torcemos para que tenha, e a gente sabe que vai ter. Só que eu falava, não vai ter na virada do ano. Você falou aqui, gente, essa obra não sai em 2025. Falei, não saía a obra em 2025. Várias pessoas em 2024, migraram de tudo quanto é canto do país para se despedir de São Januário. Eu falava, gente, fica calmo que essa obra não vai sair em 2025. Até porque é muito complexo. Você mexe com obras, você tem móveis e tudo. Claro. Não é um negócio, vou fazer. E eu tenho vários vídeos gravados, e o bom desses vídeos é que eles ficam na rede. E, cara, eu dizendo que o Vasco não teria investidor, e aí tinha já desde o ano passado, não, até março nós vamos ter. Eu falei, não vai ter. O problema que o Vasco gerou é complexo, a gente não vai ter. E aí falava-se que viria a Crefisa, aí agora a Crefisa fez um empréstimo DIP de 80 milhões, mas a própria Leila afirma que não é ela a compradora. E aí a gente tem muita coisa aqui para falar de Vasco, para matar essa saudade. Maravilha. Então aí, o Zé está aqui, está bem de saúde, graças a Deus. Claro, tudo bem. E a língua está sensacional. Então, eu tomei muita porrada por sua causa. Imagino. Você apareceu com aquele boné 777. Claro. Você apostou, eu apostei também. Wellington, a gente não tem como mentir que era um baita negócio naquele momento, era a melhor SAF, depois o negócio desandou, virou uma diarreia financeira, claro. Deu no que deu. E aí? O Vasco tinha contratos que, inclusive, foram lidos por membros da atual gestão. Que, ou seja, membros da atual gestão, que ali não foi só um, foi mais de um, tanto leram e aprovaram, como hoje fazem parte da gestão e foram... Eu não assinei nada, eu só via por todos. Se foi cúmplice, quem foi cúmplice foram eles, porque eles assinaram. Então, quando dizem da atual diretoria que não sabiam que... E ninguém sabia. Que o contrato era... O maior culpado, para mim, se tem um culpado, são as empresas que foram contratadas e que auditaram o negócio. Auditaram, que foram empresas, maiores do mundo e que já trabalham no Vasco e fizeram vários trabalhos, como KPMG, várias dessas empresas que até hoje estão aí, e a gente sabe que eles é que deveriam falar, eles têm ou não têm condição e tal. Quando chega um comprador na minha loja lá na Tijuca, o cara pega e entra com o dinheiro, ele é maravilhoso.
Concorda? Em qualquer comércio. Eu vou levantar a ficha dele, porra, como é que ele ganhou aquele dinheiro? Porra, o Vasco fez tudo e essas empresas foram contratadas para fazer esse serviço. Você se arrepende de ter apoiado a 777? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando teve a opção 777 e o CIT, eu nunca fiz parte da diretoria, nem da passada, nem da atual, nem de nenhuma do Vasco. Mas eu, como torcedor, eu falava assim, pô, gente, o City, Manchester City, pô, eu sou mais o City, porque o City já é uma... Aí o que já foi... é uma realidade. É uma realidade. E aí o que foi dito é que a proposta do City era muito aquém a proposta da 777. O discurso todo era esse, concorda? Perfeito. E aí a gente tem que acatar e torcer sempre pelo melhor pro Vasco. Perfeito. Entendeu? Tanto é que eu usei várias vezes o boné da 777, como eu falei, que se o Pedrinho trouxesse a Crefisa, eu usaria o da Crefisa, e se trouxer a outra, mas gente, futebol hoje é dinheiro. Quem bota o dinheiro faz o futebol. Mas José, agora o Vasco é fruto de um investimento que aconteceu primariamente da 777. Você concorda comigo que se não fosse... Isso aqui não tem politicagem nenhuma nisso. Não, mas se não fosse a 777... Você tinha Léo Jardim? Você tinha o Léo Jardim, você Puma tinha Rodrigues. o PH, você tinha o Puma Rodrigues, você tinha o Piton, você tinha o Verrete, você não tinha, você estaria disputando o quê? Ou Série B ou Série C. Não teria subido. Não teria subido. Do jeito que estava a coisa, não teria subido. O Carlos Brasil, que agora eu posso falar, um dia ele me disse, Wellington, eu tentei, de jogadores que estão no Cruzeiro, o Cruzeiro subiu, e já era Ronaldo Fenômeno, eu tentei pelo menos 8 jogadores que me disseram, não, eu quero ir lá para o Cruzeiro, vou ganhar menos, mas eu vou receber. O Vasco ainda não tinha um investidor. O Carlos Brasil, você tocou nesse assunto aí, eu vou quicar uma bola, posso? Lógico. Bom, o Carlos Brasil é um cara que nunca foi meu amigo, que amigo você é meu amigo, entendeu? Tá dentro da sua casa. Tá dentro da minha casa. O Carlos Brasil nunca foi meu amigo, mas era um camarada, sempre tratei ele com todo respeito e tal, trabalhou no Vasco, veio de trabalhar... Fez um belo trabalho na base. Isso, fez um belo trabalho na base, mas eu vou só te lembrar aqui, o Carlos Brasil, esse mesmo Carlos Brasil, se dependesse dele, hoje o Vasco não teria o Rayan. O Rayan teria saído de graça do Vasco. Você sabia disso? Não. Não? Eu posso te contar então a história. Me conta porque você... Você sabe que... Você é amigo do Valquimar, você é amigo da mãe do Rayan, que eu conhecia lá na sua loja. O Valquimar trabalhou comigo em 2000 no Vasco. Fomos campeão da João Avelange e da Mercosul. Perfeito. Eu canso de falar para todo mundo que... Todo mundo fala que o Valquimar era um jogador butineiro e tal. Realmente era. Zagueiro. O Edson Cegonha, você lembra? Lembro. Falecido. Até pai do filho da Beth Faria, né? Sim. O Edson Cegonha, que foi zagueiro do Corinthians e era auxiliar técnico do Oswaldo de Oliveira. Edson Cegonha vira e pega para um jogo mais difícil que o Vasco ia ter naquela Mercosul. Eu vi tudo. Ele pega o Valquimar e fala: só que você vai ter que entrar e fazer o que eu vou te mandar você fazer. O Edson era um grande zagueiro e era o cara que treinou aquela zaga do Vasco. E aí o Edson Cegonha vira pro Valquimar e fala: se você fizer tudo que eu mando, você vai sair como um dos melhores em campo. O jogo era Vasco e Rosário Central, lá na Argentina. Resultado: o Valquimar, pai do Rayan Vitor, para quem não sabe, é um dos grandes responsáveis pelo título da virada histórica da Mercosul. Porque se não fosse o Vasco ganhar do Rosário, o Vasco não estaria disputando a final contra o Palmeiras. Perfeito. E o que acontece? E o Edson Cegonha teve que botar o Valquimar, e o Valquimar foi um leão naquele jogo.
Só que o Edson Cegonha falava assim, você chuta para onde que estiver apontando o joelho, não domina a bola. Ninguém vai te passar por você, você é gigante. Agora, o joelho não pode estar virado para o nosso gol. O que você fizer para lateral, para escanteio, para onde for, tá bem tira feio. a bola ali. E o Valquimar foi um gigante nesse jogo. Um jogo que eu já falei, que eu tive que atirar torcedores do clube rival que estavam invadindo o vestiário. Eu sozinho, não tinha um torcedor do Vasco. Eu joguei 2 torcedores do time rival, lá de uma altura de quase 20 metros, que iam invadindo o vestiário. Doutor Amadeu, o doutor Manuel Moutinho. Doutor Amadeu Pinto da Rocha. Doutor Amadeu Pinto da Rocha falava assim, você é maluco. Eu tive que cortar aqui para sair sangue, para eu não ser preso. Aí fui pro banco. Aí esse jogo foi vitória deles por 1-0. A gente ganhou aqui de 1-0, São Januário, e 1-0 lá. E aí eu tô contando essa história para falar sobre o Valquimar, que o pessoal não sabe, mas o Valquimar é responsável por um título, o último título internacional do Vasco. O Valquimar tem grande participação. Copa Mercosul de 2000. Então vamos lá. O Valquimar vai à minha loja com a Vanessa Simplício, mãe do Rayan. E aí eu estava lá na loja, que você já cansou de gravar lá, e sozinho no dia. Aí o Valquimar chega, fala, Zé, tudo bem? Tá podendo falar? Eu falei, tô aqui tranquilo e tal. Aí eram umas 2 horas da tarde. Aí o Valquimar, Zé, tô vindo aqui porque desde que o Eurico morreu, você é um dos maiores vascaínos que eu conheço. E eu sei que, você, o que fala, as pessoas acatam como verdade no clube. Aí eu falei, o que foi, Valquimar? Aí a Vanessa estava meia chorosa no dia. Ele, tô vindo de São Januário, minha esposa e eu, fomos praticamente, tratados como nada dentro da minha casa. O meu filho está com uma situação de 9 meses de salário atrasado, ganha 3 mil por mês. Eu estou sabendo que o profissional está com 6 meses de salário atrasado. E, eu fui lá pleitear junto ao presidente e o Carlos Brasil, que era o diretor da base, que eles contassem uma história para o garoto, porque aquele dinheiro não era para mim, mas era para as coisas do garoto, comprar telefone, comprar um tênis, comprar um shortão e tal. E, aí o garoto toda hora vinha me perguntar, porque via os outros garotos dos outros times, e ele, Aí eu falei, Valquimar, mas isso aí, cara, parece que eles resultado. O cara virou na minha cara, na presença do presidente, da minha esposa, falou, Valquimar, situação do clube é essa, você quer tirar teu filho? Me dá aqui um documento que eu assino agora a liberação dele e você pega e tira. Leva ele para onde você quiser, cara. Eu não vou aqui te contar a história, o momento que a gente está é esse. Era a realidade, né? E a minha briga sempre com essas gestões associativas é porque era coisa de 27 mil reais. 9 meses, 3 mil por mês, a maior joia do clube de regatas Vasco da Gama. Aliás, o Rayan estava ainda com 14 anos jogando 15, você me chamava a atenção. Veio um moleque, um atacante que Desde o 9 eu canto a pedra, que era o raio que caiu no mesmo lugar, mais uma vez, desde o sub-9. Ele era artilheiro do sub-9, jogava no 11 e era titular do 11. Ele foi pro 11, ele era artilheiro do 11, titular do 13, e assim foi, do 13 pro 15, do 15 pro 17, 17 ele foi pro profissional. E aí aconteceu aquele negócio de torcedores cercarem ele. Esse garoto poderia ter saído de graça. Aí minhas brigas internas no Vasco, que não é contra pessoas do Vasco, é contra tudo que fizeram com um gigante em 25 anos. Sempre foi essa. A gente perde jogador por 27 mil reais, que agora... Vale quanto? Não! E agora detalhe. O melhor de tudo, Wellington, que eu tinha que falar isso aqui, em primeira mão para você. E me chamavam de maluco. E tá aí todos os episódios aí, que não foram poucos, deve ter mais de 5 já gravados com o Wellington. E vão ter, se Deus quiser, mais 50 aí. Se Deus quiser.
Quantas vezes eu fui chamado por muitos aqui nos comentários de maluco, porra. Por quê? Porque eu falava que o Ryan era uma joia que não podia sair do Vasco por menos de 50 milhões de euros. Aí o pessoal, tá maluco? Já tá em 40? Tu é maluco? Não, a multa rescisória dele é 40 e agora a diretoria certamente vai renovar com ele. E aí vai jogar para quanto? E vai jogar para dezembro de 28 e essa multa aí vai para casa de 60 milhões de euros. E que é a realidade dele hoje. É porque, eu vou te explicar. Porque os 20 melhores sub-20 do mundo, o Ryan estava nessa lista, tá? Aos 19 anos. Aos 19 anos. Para mim, ele é top 5, entendeu? Para não falar que é o melhor, top 5. Para mim, tá ele e o Lamine Yamal ali brigando. Top 5. Vamos lá. O Ryan tem 19 e na Copa do Mundo ainda vai ter 19, que ele só faz em agosto. Isso. Então, o mais barato de todos esses top 20... É ele. Não. Ué? Custava 60 milhões de euros. Ah, tá. Então não pode. E eu falava, Porque a gente não sabe nem o nome. Se o Vasco vender o Ryan por 20 milhões de euros, o Vasco vai estar doando o Ryan. E aí me davam porrada, me chamavam disso, me chamavam daquilo. Eu não ganho nada com isso. Quem me conhece sabe. O meu amor é pelo clube. E eu vou emendar. Aí o Valquimar chega e fala, cara, vou levar lá, vou tirar o garoto do Vasco. Porra, me ofenderam minha mulher na frente da minha esposa, trataram meu filho como nada. E aí eu falei para ele que eu iria no banco, que é em frente ali o Itaú, que agora acabou, que eu ia pegar os 27 mil reais para dar. Ele, Zé, mas eu não vim aqui por causa de dinheiro. Eu falei, eu sei. Muito bem-vindo ao canal aí Vasta VT8. Muito bom dia, já chega, como sempre, deixando aquele like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias do nosso gigante da colina. Agradecer as demais aí do canal do Nicola, canal do Wellington Campos FC, canais aí que estão sempre com a gente, trazendo muitas novidades e opiniões sobre o nosso Vascão. Bem, vamos falar aqui sobre a preparação do Vasco. O Vasco avalia se vai treinar hoje, porque, como vocês sabem, está acontecendo coisas aí no Rio de Janeiro, desagradáveis. Mas o Vasco aí está estudando se vai realizar treino hoje ou não. Mas a expectativa é que aconteça sim o treino. O Vasco segue se preparando aí para enfrentar o São Paulo no domingo, um jogo bastante complicado, como a gente vem falando aqui na semana. Confronto aí que o Vasco tem que vencer a equipe de São Paulo, porque é um time que está brigando também com o Vasco aí por uma vaga aí no G6, então vai ser um baita jogo e eu tenho certeza que o Vasco tem condições, nesse embalo que a gente está com a nossa torcida, buscar esses 3 pontos aí e mirar coisas mais altas, que é o que a torcida tanto pede e espera ansiosa, como uma Libertadores da América. A gente vai falar também sobre a situação aí da renovação do Ryan, porque está bem encaminhada. O Vasco deve anunciar a renovação do Ryan no final do campeonato. Mas dificilmente o Ryan deve ficar no Vasco na próxima temporada. Os clubes já estão muito interessados no Ryan, então vai ser bastante complicado manter o Ryan aí para a próxima temporada. Agora vamos falar sobre o planejamento do Vasco, porque o Vasco está mirando alto. O Vasco hoje tem 2 planejamentos, saiu essa notícia aí na torcida vascaínos. Um é Libertadores, outro é não ir a Libertadores. Então, o projeto da Libertadores é bastante incrível, focado e grande para o Vasco buscar aí grandes contratações. Então, a chance do Vasco ir para a Libertadores é essa. O Vasco tem 2 caminhos, como a gente fala. Ou ganhar a Copa do Brasil, vai direto, ou ir buscar um G6 aí, também para ir para a nossa Libertadores. Então, vai ser um ano que pode terminar de um jeito que o torcedor sempre espera há muitos anos, com título, com vaga. Então vamos torcer, vamos comemorar, vamos apoiar, porque pode ser um dos melhores anos dos últimos 25 anos aí do Vasco, ser esse ano aí do Vasco de 2025. E você está confiante para esse ano Vasco
buscar coisas grandes, então deixem nos comentários. Sobre reforços, Vasco segue aí no mercado, Admar Lopes já segue trabalhando nos bastidores aí, em busca de jogadores. Alguns nomes mantidos em sigilo, claro, como sempre. Alguns saiu, como foi o caso aí do nosso Christian Lemar. Então, mas o Vasco tem outros nomes aí engatilhados mais em segredos que tenho certeza que em breve serão revelados aí. Então é isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um forte abraço e saudações Cruz Maltina.